Olha, nós vamos falar um pouco ainda a respeito de foro privilegiado, né? E hoje nós temos mais um entrevistado que está aqui conosco. É o advogado e professor Dr. Marcelo Figueiredo, né? Que esteve na semana passada. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Gustavo Justino de Oliveira, professor da Faculdade de Direito da USP. Professor, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Obrigado, Boa Gustavo. noite. Obrigado pela participação. Gustavo, como é que está a história do foro privilegiado? Tem uma proposta que foi aprovada no Senado, é isso? Sim, recentemente foi aprovada a proposta de emenda constitucional número 10 de 2013, de autoria do senador Álvaro Dias, do Paraná, que extingue o foro privilegiado. Ele mantém simplesmente o foro privilegiado para os chefes dos três poderes, então o poder legislativo, o chefe do legislativo, o chefe do executivo, o chefe do judiciário e o vice-presidente. Então, seriam os únicos, a partir dessa aprovação da PEC, que foi aprovada no Senado, ela ainda tem que ir para a Câmara, que é um outro problema. Ela começou no Senado, foi aprovada. Isso. Agora, ela já seguiu para a Câmara e tem que ser aprovada em 2 turnos, porque é uma proposta de emenda constitucional. Eu acredito que na Câmara nós vamos ter alguns outros desdobramentos ali e discussões muito acaloradas, né, sobre Agora, o fim. quando essa proposta foi aprovada lá na Câmara, houve alguma modificação? Para dizer se o foro valeria para... Como é que seria isso? No Senado? No Senado, sim, no Senado. Quando a proposta original, ela sofreu alguns ajustes, algumas mudanças, né? Por exemplo, havia uma previsão na proposta de emenda constitucional de que também os parlamentares, né, porque deixariam de ter o foro privilegiado, poderiam ser presos, por exemplo, depois de uma sentença de segunda, ratificada em segunda instância, né? Então, essa regra foi retirada. Foi retirada. Justamente para facilitar, né, os acordos dentro do próprio Senado para fins de aprovação da PEC. Agora, o próprio senador Álvaro Dias disse que, assim, mesmo com a retirada desta regra, da proposta de emenda constitucional, mantida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também os parlamentares que deixam de ter foro privilegiado, condenados em segunda instância, também poderão ser recolhidos à prisão, se for o caso, né, de condenados. Agora, Gustavo, suponha que foi aprovada no Senado, não seja aprovada na Câmara e vá para o arquivo. Acabou a história ou não? Nós vamos ter que engolir esse foro privilegiado aí ad eterno? Não, o Supremo Tribunal Federal está muito atento ao tema do foro privilegiado, até porque ele vem sendo... o Supremo Tribunal Federal ele não tem a vocação, não é, de receber a quantidade absurda de investigações, então, de inquéritos, abrir inquéritos policiais e depois os processos judiciais criminais, com uma quantidade imensa, né, de parlamentares, deputados, senadores, né? Enfim, então, o que acontece? O próprio Supremo Tribunal Federal está tentando fazer uma restrição do foro privilegiado por prerrogativa de função, como ele é hoje, como ele está previsto na Constituição. Então, a restrição, ela vem sendo discutida, ainda não finalizou o julgamento, na ação penal 937, que envolve o hoje prefeito de Cabo Frio, né, do Rio de Janeiro. Então, é uma situação em que ele era parlamentar e aí havia esse processo criminal. Mas, enfim, qual é a ideia do Supremo Tribunal Federal? O relator entende que o foro, então, ele passa a ser restrito à prática de crime durante o exercício do mandato e relacionado a este mandato. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso tem esse voto, já é um voto externado, né? Já há 2 ministros que o acompanharam integralmente. E 3 votos favoráveis. E o ministro Marco Aurélio parcialmente. Então, a tese é a restrição do foro privilegiado única e exclusivamente enquanto o parlamentar estiver exercendo o cargo. Hoje não é assim. Não. Hoje vale para qualquer bobeira. Para o passado, para o presente e o futuro também. Por quê? O passado, assim. Então, a partir do momento em que é feita a diplomação do parlamentar, imediatamente... Ele ganhou o foro. Sim, imediatamente a competência do Supremo Tribunal Federal... Se ele sendo processado lá na cidade dele, na comarca do juiz, Sobe para o Supremo. Sobe para o Supremo. E vai subir para o Supremo e vai entrar naquela fila quilométrica que tem no Supremo. Exato. Aí a gente não vai saber nunca
se aquilo era procedente ou não. Muitos processos finalizam, digamos assim, de maneira inconclusa. Né? Há uma recente... Inconcluso, o que quer dizer? Eu não entendo bem. Há uma recente pesquisa da Fundação Getúlio Vargas envolvendo os processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal entre 2011 e 2016. E nesta análise que é feita das decisões e dos processos, das decisões que foram tomadas nesses processos, somente 1% dos parlamentares foi condenado. Só 1%? 1%. Nesse período de 2011 a 2016. E mais ou menos 68% dos processos estão inconclusos, ou seja, ainda não tem o resultado ou houve absolvição. Né? Então, assim, o que acontece? A estrutura do Supremo Tribunal Federal, por excelência, ela existe para que o Supremo seja uma corte constitucional. Né? Nunca se pensou... E não uma corte criminal. Não, isso seria a exceção. A própria ideia, né, de imunidade constitucional por foro privilegiado, né, de foro privilegiado por prerrogativa de função, é uma imunidade processual, objetiva, mas ela deveria ser exceção. Crimes contra parlamentares... E virou a regra geral. Virou a regra, sobretudo no momento que nós estamos vivendo no país. Então, o Supremo, por meio da sua jurisprudência, já tende a fazer a restrição, por mais que a PEC 10/2013 não passe na Câmara, né, nos debates, porque ela precisa ser aprovada em 2 turnos, certamente o Supremo Tribunal Federal vai restringir o foro privilegiado por prerrogativa de função para os crimes praticados durante o exercício do mandato, em razão do mandato. E há um segundo ponto também, que é bem técnico, claro, mas é importante que a gente fale sobre isso também. Também o Supremo Tribunal será... O juiz competente, né, o juiz natural desses processos, quando a instrução probatória naquele processo já tenha terminado e o acusado tenha sido notificado para apresentar alegações finais. Então, neste momento, se isso ocorreu no Supremo, o Supremo continua com a sua competência, mesmo que, por exemplo, o candidato não seja reeleito ou que ele renuncie. O inverso também ocorre. O processo continua no Supremo? Sim, nesses casos, única e exclusivamente. Entendo. Né? Tá certo. Gentilmente aqui conosco, o professor doutor Gustavo Justino de Oliveira, professor da Faculdade de Direito aqui da USP. Gustavo, quando você falou inconcluso, ou seja, o processo a gente não sabe se o cidadão foi condenado, se ele não foi condenado, se aquilo teve fim, se não teve. Você não acha que isso causa na população, falando na população de uma maneira geral, uma sensação de impunidade? Exatamente. A própria expressão foro privilegiado, né? O privilégio. Por que o privilégio? O privilégio, constitucionalmente, ele é assegurado em virtude da prerrogativa de função. Se protege não o parlamentar, não é o parlamentar que deve ser protegido, é o seu cargo, é o cargo que ele está exercendo. A função que ele exerce. Por exemplo, ele pode subir lá no púlpito e falar o que quiser, não vai ser processado pelas suas ideias. Essa é nem uma pelas outra... suas opiniões. Exatamente, a inviolabilidade das opiniões, que é uma imunidade também material. Isso é um foro privilegiado por função. Isso, né? O foro privilegiado por prerrogativa de função é uma imunidade formal, objetiva, processual. A inviolabilidade das opiniões é uma imunidade material. Então, elas são complementares. Começamos daí. Agora, sem dúvida, como o próprio Supremo Tribunal Federal, ele não tem estrutura, né, para julgar a quantidade de processos. Como os processos são inúmeros, com muitas peculiaridades. A própria lei processual também obriga que sejam assegurados aos acusados inúmeras garantias, não é? Então, hoje, o que nós temos? Nós temos uma tensão, sobretudo na era pós-Lava Jato. O judiciário, justamente para abrandar essa sensação de impunidade que a sociedade tem, ele tenta fazer com que os processos de corrupção, o próprio CNJ tem uma direção nesse sentido, ocorram mais rapidamente. Né? E aí, só que como ocorrer muito rápido, se você tem muitas garantias, muitas fases no processo, no juiz que é especializado de primeiro grau, ele consegue, de alguma maneira, fazer esse acordo. No Supremo Tribunal Federal, são menos juízes, menos estruturas, mais processos. E aí, os processos demoram muito para chegar a um final. Gustavo, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Até a próxima, viu? Foi um prazer. Muito Obrigado. Bom, tenho certeza que com a participação do doutor Gustavo Justino de Oliveira, ficou mais claro, de uma maneira fácil. Bom, quando o cidadão é professor, como ele é professor, os professores são extremamente didáticos, né? Ficou bastante didático, eu entendi tudo, né? Não teve nada que tivesse
dificuldade de entender, tenho certeza que você entendeu também. Em 30 segundos nós voltamos.